Então vamos lá, gente. Então, quem são os participantes? Quem são as pessoas que constituem essa sociedade? Vão ser os chamados acionistas, né? A gente não vai falar, então, sócios. A gente vai falar acionistas. Gente, se vocês ou escutarem barulho de rua, é porque eu abri a janela porque tá quente aqui hoje. Então, nós não vamos falar sócios, nós vamos falar acionistas, tá? Esses são os participantes da sociedade por ações. Então, a gente pode falar, a gente sempre fala, né? Sócio é gênero, acionista vai ser um tipo de sócio, né? Cotista, cooperado, né? Quem tem cota pode ser chamado de cotista. O cooperado da sociedade, da cooperativa, vai ser chamado, cooperado, né? É uma espécie de sócio, dentro ali do tipo específico de sociedade. O ato constitutivo vai ser o estatuto social. O trabalho que vocês fizeram esse bimestre foi de realizar um contrato social, né? Que vai ser o ato constitutivo das sociedades baseadas nessa relação contratual, né? Então, nessas relações estatutárias, nas sociedades estatutárias, o ato constitutivo é o estatuto social, é um outro tipo de ato constitutivo. Então, o estatuto social ele vai ser um conjunto de dispositivos como se ele fosse uma lei orgânica, né? Ele tem uma estrutura muito mais de regras, de uma regulamentação, do que propriamente dito de uma relação contratual. Tem uma maior complexidade, então, de um contrato social. Se a gente olha, se vocês olharem ali o modelo de contrato social que eu mandei para vocês viram que ele tem realmente uma estrutura de contrato, não é verdade? Quem aqui já assinou um contrato de aluguel, comprou, vendeu alguma coisa por meio contratual? A estrutura do contrato não era mais ou menos aquela? Sim, né? O estatuto social, ele vai ter uma estrutura muito mais parecida com uma lei, com um regulamento, do que propriamente dito de um contrato. São relações jurídicas distintas, né? E daí também vai ter que seguir alguns requisitos, vai ter que dispor ali obrigatoriamente de alguns pontos, só que sempre de uma maneira mais complexa. Enquanto o contrato social é possível que você realize sem o auxílio de um advogado, né, para relações jurídicas mais simples, embora, né, eu como advogada não, e vocês também como operadores do direito, não aconselho, é possível que você realize ali esse contrato social. Por quê? Ele é mais simples, você vai observar o que os sócios querem, etc., quais são os objetivos. Agora, imagina dentro de uma relação que você não tem um controle de quem são os sócios, você não tem essa relação pessoal. Então, obrigatoriamente, dentro daquele estatuto social, você tem que prever todas as regras possíveis. Quais são as obrigações dos acionistas, a responsabilidade da empresa, as obrigações da empresa, os limites, os problemas, você tem que prever quais são os problemas que podem surgir e como esses problemas podem ser solucionados. Enfim, é uma infinidade de tópicos que devem ser muito bem analisados. Então, você imagina, ele tem uma estrutura de lei, né? Uma estrutura de regulamentação, de regulamento. Então, é muito mais complexo. Então, por exemplo, o capital social ele vai poder ser também constituído por bens imateriais e bens materiais. E também na sociedade anônima, essa avaliação desses bens, ela precisa obrigatoriamente ser realizada por uma empresa especializada. Ou então por 3 peritos, né? A lei assim determina. Diferente do contrato social. Então, contrato social, eu tenho um apartamento que, ele tá valendo uns 100 mil reais. Esse apartamento vai ser como eu vou integralizar o meu investimento. Eu não tenho obrigatoriamente que avaliá-lo por um perito, né? Por uma empresa especializada, fazer um corretor e ir visitar esse apartamento. É uma avaliação dos próprios sócios. Inclusive, sempre que a gente estuda os contratos sociais, quando a gente fala da integralização dos valores, a gente fala de
que essa integralização deve ser realizada de fato e não apenas de direito. Porque é muito fácil eu colocar ali na lei, eu colocar ali no contrato social, que eu estou integralizando 100 mil reais. Né? E daí eu não faço a integralização desse valor. É o que acontece com muitas EIRELIs, né, gente? Algumas EIRELIs que eu tenho, por exemplo, amigas médicas que constituíram EIRELIs porque o trabalho ele é feito a partir de uma prestação de serviço, mas elas não integralizaram 100 mil reais, né? Elas nem tinham esses valores para constituir a EIRELI, o que não é correto. Mas como você não tem essa obrigação, como você não tem essa necessidade de ter uma empresa fiscalizando ali, é mais fácil que você consiga fazer, né? Agora, na sociedade anônima, não. Você precisa, de fato, ter uma avaliação de uma empresa especializada ou 3 peritos, para que você tenha uma fiscalização de que essa empresa está, de fato, integralizando aquele capital que ela diz estar integralizando. Outra diferença é que, no caso da sociedade anônima, o contrato social ele pode ser ele pode ser instituído por documento público ou privado, né? Então, de acordo com a lei da sociedade anônima, ela pode ser constituída por escritura pública ou por deliberação dos próprios sócios, dos próprios acionistas, em uma assembleia geral. Então, todos que subscreverem essa Assembleia Geral, que constitui essa sociedade, eles serão considerados fundadores daquela empresa. Porém, gente, aqui também mais uma diferença. A expressão, quando a gente fala de sociedade anônima, somente atividades empresariais. Somente sociedades empresariais podem ser sociedades anônimas. Então, a gente pode ter uma comandita simples, que seja uma sociedade simples, sociedade em nome coletivo, que seja uma sociedade simples, né? Por exemplo, uma sociedade de advogados. Sociedade limitada pode ser sociedade simples. Sociedade por ação não pode ser sociedade simples. Sociedade por ação só pode ser sociedade empresarial, exercer atividade empresarial, indústria, comércio, prestação de serviços. Sociedade anônima também é sinônimo de companhia. Então, quando a gente vê aquelas empresas... agora me fugiu da cabeça, mas que tem no nome da sociedade CIA ou companhia, também são sociedades anônimas. Então, a sociedade anônima, aqui vamos entrar na denominação, então. O nome da sociedade anônima... Gente, alguma dúvida até agora ou eu tô indo muito rápido? É que nas aulas online, como eu não tô vendo o rosto de vocês, eu vou falando, vou vendo os tópicos e vou falando. Aí, às vezes eu paro e penso, gente, eu tô falando muito rápido, eu não consigo ver, né? Porque na presencial a gente vê se alguém tá mais assim, se alguém tá, meu Deus, não tô entendendo. É mais fácil da gente adaptar o ritmo aos alunos. Mas na aula online eu preciso que vocês intervenham. Professora, calma, vamos mais devagar. Ou então, vamos voltar nesse tópico, vamos voltar nessa explicação. Então, eu preciso que vocês também façam parte da aula, tá, gente? Saudades das aulas presenciais, né? Quando vocês pediram para emendar o carnaval com o Natal, ninguém pensou que ia ser assim, né? Ai, gente, nem me fala. Hoje terminou uma aula do doutorado minha, foi o último dia da aula, né? A professora chorou, foi super emocionante. E daí a gente falou, gente, a gente ficou todo esse semestre juntos, mas se a gente se vê na rua, a gente nem se conhece, porque começamos as aulas já online, não tivemos nenhum encontro presencial, então a gente conversa todos os dias pelo grupo lá dessa matéria, mas a gente nunca se viu pessoalmente. Então é bem complicado, assim, sabe? Daí todo mundo elogiou muito a professora, agradeceu, porque realmente foi uma matéria muito boa, e ela ficou emocionada, porque ela falou, olha, faz 30 anos que eu dou aula e eu nunca passei por isso. Então, eu estava muito preocupada de vocês não estarem adquirindo todos os pontos, né? De estar sendo ruim a aula, de estar sendo chata. E daí, quando todo mundo elogiou, falou, não, professora, não, gente, foi um divisor de águas na minha vida, aquela matéria. Aí ela ficou emocionada, foi tão lindo. Mas enfim, né, gente? Resiliência, a gente vai se renovando e se redescobrindo aí.
Mas se eu estiver falando muito rápido, porque eu sei que eu falo rápido, vocês podem falar que eu dou aí uma segurada, volto aí em alguns termos. Então tá. Então, a denominação, lembra lá no primeiro bimestre, quando a gente viu o nome empresarial, a gente já viu ali que no nome das empresas, das sociedades anônimas, elas obrigatoriamente tinham que conter a expressão SA, né, ou sociedade anônima, ou companhia, ou CIA. Então, obrigatoriamente, a sociedade anônima ela vai ter que conter uma dessas 4 expressões, ou a expressão por extenso, ou a abreviação, né? Ou sociedade anônima, SA, ou companhia, CIA. As 4 querem dizer sociedade anônima. E, além disso, ela tem que definir o objeto social. Isso a gente viu bastante já na sociedade empresarial, então acho que já é mais fácil para vocês, quando eu falar que tem que ter o objeto social, eu colocar ali o que aquela empresa faz, né? Então, administradora de condomínio, estou colocando ali qual que é o objeto social, né? Um resuminho do objeto social daquela empresa. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês que eu peguei da doutrina, né, gente? Isso aqui é tudo um resuminho da própria doutrina especializada, tá? Para que vocês tenham ali, as fontes estão ao final do resumo. Então, por exemplo, metalúrgica SA. Enfim, você coloca qual é o objeto social metalúrgica, né? Qual é a exploração de atividade que ela está fazendo. Aí você pode colocar um nome aqui, metalúrgica Rio Branco, metalúrgica Vale do Norte, né? Você coloca ali o nome que os acionistas melhor escolherem, especificarem, e ao final SA, ou sociedade anônima, ou companhia, metalúrgica Rio Branco Companhia. Metalúrgica Rio Branco, CIA Limitada, né? Então, você tem todas essas expressões. Porém, independente do objeto social, a sociedade anônima será sempre empresarial. Será sempre uma sociedade empresária. Nunca sociedade simples, tá? Sempre uma sociedade empresarial. Ok. Demonstrações financeiras. Aqui, gente, eu coloquei, porque assim, eu coloquei até o asteriscozinho em vermelho, não vai cair na prova, então eu vou passar só rapidinho. As demonstrações financeiras, a gente já viu que é uma obrigatoriedade da atividade empresarial, você ter um registro contábil, você tem que ter um contador. Apenas a MEI, ela se exime dessa obrigatoriedade, mas ainda assim ela precisa divulgar ali as suas atividades financeiras. As sociedades anônimas, elas exigem um controle financeiro muito maior, né? Então, ao final de cada exercício social, a diretoria ela deve fazer um relatório com base em toda essa escrituração das atividades da sociedade. Inclusive, gente, um dos requisitos para isso. Esses balanços, essas demonstrações financeiras, inclusive, elas têm a previsão de serem divulgadas em órgão oficial do governo, né? Porque é uma questão de transparência pública, né? De interesse público, que a sociedade tenha conhecimento da movimentação financeira das empresas, para que saibam que não está havendo desvio, que não está havendo enriquecimento ilícito, enfim. Como essas sociedades normalmente lucram muito em cima de atividades, em cima do próprio ali, da exploração de atividades dentro daquela sociedade, é de interesse da sociedade que a sociedade também possa controlar a atividade através da observação de como estão sendo feitos os registros financeiros. Apenas as sociedades de companhia fechada, né, que não estão ali na Bolsa de Valores, que tem um balanço inferior a 2 milhões de reais, não vai ter obrigação de elaboração dessa publicação dos fluxos de caixa. Até porque, gente, as sociedades abertas, aqui que a gente vai ver até, elas é de interesse também público que eu conheça a saúde financeira dessa empresa, para ver se aquele valor que está sendo exigido na compra de ações, ele corresponde,
né? Então, para que você não tenha um estelionato daquele que a atividade financeira não se torne uma atividade estelionatária. Alguém aqui sabe me explicar o que é um estelionato? Vocês já devem ter visto aí em direito penal com a professora Aline, já ou não? Excelente! É um golpe na praça, né? Mas juridicamente falando, o estelionato é quando você aplica ali. Oi? É, sim, que inclusive gera gíria, né? O 171. 171 é estelionatário. O estelionato, gente, é quando você aplica um golpe com a intenção de se enriquecer ilicitamente nas custas de outras pessoas. Então, a gente está acostumado com questões estelionatárias, por exemplo, o golpe do banco, né? O golpe do bilhete da Loteria Federal. Vocês já ouviram falar desses golpes, né? A pessoa liga para você e fala: ai, eu ganhei aqui um prêmio na Loteria Federal, mas meu nome tá sujo, então eles não vão me pagar. Faz assim, eu te dou R$ 1.000 e daí você ganha o meu prêmio, que vale R$ 20.000. Aí a pessoa vai lá e aplica e paga os R$ 1.000. Gente, eu sei que parece absurdo, mas eu conheço pessoas que já caíram nesses golpes. Então, esse é o estelionato. Quando a gente fala de empresas, também é possível que aconteça esse estelionato financeiro, esse estelionato empresarial. Então, vocês lembram do Ike Batista? Quem aqui lembra dele? Já ouviu falar? Sim. Em 2010, eu vou até achar um podcast explicando o caso dele. Eu tenho vários. Nessa matéria, eu tenho vários podcasts para complementar para vocês, quem se interessar aí por mercado financeiro. Em 2010, o Ike Batista ele abriu uma empresa de exploração de petróleo. Esse é um dos motivos por que ele foi preso, que ele está sendo investigado. Então, vou explicar bem, a grosso modo, depois eu envio um podcast explicando com mais profundidade. Mas ele abriu uma empresa na Bolsa de Valores, que essa empresa realizaria exploração de petróleo. Essa empresa, ela era meramente especulativa. E daí, o que ele fez? Ele trabalhou ali com a sua reputação de ser um milionário brasileiro, né? Saiu na Forbes, etc. E jogou o preço dessas ações lá no alto. Mas era uma empresa, ele é muito parecido com o Elon Musk, né? Não sei se vocês já ouviram falar dele também. O Elon Musk também trabalha com a projeção de ideias. Então, ele fala assim, olha aqui, eu tenho essa mega ideia. Então, se vocês quiserem investir nessa minha ideia, lá na frente vocês vão lucrar um monte. Então, ele abriu essa empresa, EXP, EPX, alguma coisa que ele sempre tinha que ter X no nome da empresa. Ele abriu essa empresa e daí, olha, quando eu começar a exploração do petróleo, vocês vão ficar muito ricos. Colocou os valores lá no alto da empresa. Ele lucrou muito com as vendas da ação da empresa dele, e daí, na hora de entregar os resultados, né, de explorar de fato aquele petróleo, a produção era muito abaixo daquele que ele tinha vendido à empresa. Um dos crimes que ele está sendo acusado é de estelionato, né? Por quê? Porque ele falou assim, olha, essa minha empresa vai lucrar R$ 1 bilhão, quando a empresa lucrou 1 milhão, né? Então, ele vendeu um ideal que não correspondeu. Óbvio que tem muitas nuances econômicas aí no meio, mas ele cometeu estelionato. Então, para evitar, imagina que eu tenho uma empresa, que eu coloco uma empresa na Bolsa de Valores, e daí eu falo assim, olha, as ações da minha empresa são caríssimas, porque essa empresa, ela lucra muito, ela tem uma excelente saúde financeira, ela é sólida no mercado, etc, etc. E daí os investidores começam a comprar essas ações acreditando que estão investindo em uma ação segura. Aí, na hora que eles compram a ação e vão abrir o caixa da empresa, a empresa está quase falindo, né? Então, para evitar isso, a lei ela já prevê que os fluxos de caixa, que o histórico da empresa, ele deve ser publicado, ele deve ser, as pessoas podem ter acesso, né? Esses relatórios devem ser feitos, os acionistas devem ter acesso e, em alguns casos, também devem ser publicados em diário oficial, ok? Para evitar esse estelionato aí, utilizando as ações.
Então, alguma dúvida até aqui, pessoal? Essa parte ainda... Oi, pode falar. Ah, tá. Então, ok. Essa parte, então, da demonstração financeira não vai cair na prova, tá? Apenas para que vocês tenham conhecimento. Então, as sociedades anônimas, elas podem ser fechadas, com capital fechado ou aberto. As sociedades fechadas, elas são aquelas cujos valores, né, da sua emissão não podem ser negociados no mercado de valores. Enquanto as sociedades abertas, elas podem ser negociadas na bolsa de valores. Essa parte aqui, gente, elas podem ser negociadas no mercado de valores mobiliários, sobretudo nas bolsas de valores. Então, essa parte aqui, ela é bem complexa, tá? Essa parte também não vai cair na prova, tá, gente? Porque essa questão do mercado aberto e fechado, ela exige um conhecimento além do direito empresarial, mas existe um conhecimento de direito financeiro, de leis econômicas, né? Então, é um domínio, assim, que exige muito estudo. Porém, vocês precisam saber, o que vocês precisam saber nesse ponto? Que quando a gente fala de uma sociedade anônima fechada, essa sociedade não está na bolsa de valores. Essas ações não podem ser negociadas em mercado imobiliário. Quando a gente fala de sociedade anônima aberta, essa sociedade ela tem ações que podem ser negociadas nesse mercado de ações, no mercado imobiliário, na bolsa de valores, etc. Né? Então, através do IPO, né, que é Initial Public Offering, que significa em português oferta pública inicial de ações. Então a empresa vai lá e fala, olha, nós vamos ofertar X% do nosso capital social em ações, distribuído em X ações, né, que vão custar X valor. Então, eles disponibilizam esses valores para que o mercado de ações possa negociar esses valores. Como essa negociação é feita, quais são os tipos de ações, enfim, como a empresa lucra ou tem prejuízo com esses valores, aí é uma questão do direito financeiro, tá? Direito econômico é uma parte mais específica. Direito empresarial, vocês precisam saber o quê? O que é sociedade econômica de capital aberto, sociedade anônima de capital aberto, sociedade anônima de capital fechado. Aberto tem ações que podem ser comercializadas na bolsa de valores ou em mercados imobiliários. Fechado, as ações não podem ser comercializadas em mercados imobiliários, ok? Aí aqui também, mercado de capitais e valores imobiliários, eu coloquei uma explicaçãozinha, que não vai cair na prova. Espécie de valores imobiliários, eu coloquei a explicação, também não vai cair na prova, mas apenas para que vocês... apenas vou explicar essa parte. Então, nós temos 5 tipos, né, de valores imobiliários. As ações, que são as mais conhecidas, que na verdade o capital social da empresa da empresa estatutária não. O capital social da sociedade anônima, ele vai ser dividido por ações. Então, essas frações que a gente fala, elas são as ações, tá? No passado, as ações elas eram consideradas títulos de crédito. Títulos de crédito, nós vamos ver em Direito Empresarial 2, o que são os títulos de crédito. Hoje em dia, não são mais consideradas títulos de crédito, são considerados títulos, né, ações são considerados um conceito em si próprio. Elas são materializadas por escrituras ou certificados e elas vão ser valores que correspondem a essa parcela do capital social que o acionista tem, né? Então, quem possui essa ação é acionista da empresa. Na condição de acionista, esse titular da ação ele vai participar dos resultados da companhia, dos lucros, do prejuízo, do bônus, do ônus, etc. Os outros títulos mobiliários são as debêntures, esse palavrão aí que assusta. A debenture, gente, a gente vai ver mais pra frente que a debenture ele é um título de crédito, tá? Então,
é uma forma de você comprar um empréstimo. Enfim, a gente vai ver isso em Direito Empresarial 2, tá? O bônus de subscrição, que são valores que atribuem o titular um direito de preferência para subscrever, né, para comprar novas ações da companhia, em caso a companhia aumente de capital. Então, vamos supor, hoje em dia o capital da companhia é de 1 milhão. Pode ser que daqui a alguns anos esse capital aumente para 2 milhões. Então, eu compro ali um bônus de subscrição e daí, se aumentar esse capital, eu tenho preferência na compra desse capital, podendo aumentar ali a minha parcela de acionista daquela empresa. As partes beneficiárias, que são valores imobiliários que asseguram um direito de crédito contra aquela sociedade anônima, né? Consistindo ali uma participação nos lucros anuais da empresa, mas essa pessoa não chega a ser acionista daquela empresa. E o commercial paper, né, que são valores imobiliários que consistem na promessa de pagamento. Gente, quem tem interesse em entrar no mercado de ações, quem tem interesse em realizar investimentos em ações, é muito importante que conheça esses tipos de títulos, tá? Que conheça a fundo como que funciona essa parte. Na nossa atuação do direito empresarial, o mais necessário é que vocês compreendam o que é ação, o que é capital fechado, capital aberto, o que é um estatuto, o que é um contrato social, ok? Então, nós temos os acionistas como as partes que vão constituir essa empresa. Acionista, ele vem desse termo, esse termo vem do fato de que ele tem uma fração ali do capital social em ações, né? Os direitos dos acionistas são fiscalizar a gestão, se retirar da sociedade, ter preferência na subscrição, na criação de novos valores, né? Como a gente viu ali, o acionista, ele já tem preferência nessa aquisição de novos valores, participação na divisão de patrimônio da companhia, caso essa companhia se encerre, esse acionista ele vai receber uma parte dessa divisão de acordo com o valor das suas ações, e participação nos dividendos da empresa. A sociedade anônima, ela tem, né, óbvio, finalidade lucrativo, e os acionistas, eles vão ter direitos, então, a receber os dividendos, tá? No final ali, previsto, na periodicidade prevista no estatuto. Pode ser anual, semestral, mensal, etc. Normalmente é anual. E também podem ser estipulados dividendos obrigatórios, né? Então, a companhia ela pode separar uma parte do lucro para uma reserva financeira, para reinvestir dentro do seu próprio interesse, e também, ou então, determinar que todo aquele lucro seja dividido entre os seus acionistas. Às vezes tem sociedades, gente, que ao final ali do ano empresarial cria um bônus ali para os seus investidores, né, para os seus acionistas. Eu acho que isso vocês já devem ter visto comentar aí em algum... Por exemplo, quando a gente fala, a empresa fechou, a empresa está alegando que vai falir, mas no final do ano dá um bônus de 1 milhão para cada acionista, né? Então, é um pouco controversa essa questão dos dividendos obrigatórios. Quando forem sociedades anônimas fechadas, essa alienação... Quando são sociedades anônimas de capital aberto, essa divisão ai, meu Deus. Essa alienação, eu vender e comprar ações, ela é livre, vai ser feita pela Bolsa de Valores. Então, é como se eu entregasse ali na Bolsa, olha, vocês podem dividir, vocês podem dispor essa parcela das minhas ações. Quando a sociedade é fechada, não quer dizer que essas ações não possam ser comercializadas. Mas o que acontece? O estatuto vai prever como essas ações vão ser comercializadas. Então, você vai ter uma restrição maior do modo, né, de quem vai ter acesso a essas ações, etc. Então, você pode exigir que se ofereçam primeiro as ações aos outros acionistas e depois para terceiros. Enquanto quando a gente está falando de uma sociedade de capital aberto, essas ações
estão ali para quem quiser comprar, sejam acionistas ou não, né? Então você pode estabelecer regras maiores. Apenas então, para a gente terminar essa questão das sociedades anônimas e fazer um intervalo, existem os acionistas minoritários, que são aqueles que não vão controlar a sociedade anônima por terem uma porcentagem reduzida. Eles vão ter direito a votos, mas eles não vão controlar a sociedade anônima, porque a sua quantidade de ação não é suficiente para que faça prevalecer sua vontade. Porém, independente do número de ações, esse acionista ele vai ter direitos e deveres dentro da empresa. E a gente vai ter o acionista controlador, que é aquele acionista que controla aquela companhia por deter uma quantidade de ações maiores, né? Que vai ter direito a voto, vai fazer prevalecer a sua vontade nas decisões sociais, ele pode eleger a maioria dos administradores, dirigir negócios da sociedade, pode ser uma pessoa física ou jurídica, ou um grupo de pessoas vinculadas por um acordo de voto, né? Então a gente fala que é um contrato parasocial. Então, olha, eu tenho 10% e eu tenho mais 4 amigos que têm mais 5 amigos que têm 10%. A gente se junta e faz um contrato parasocial de controlarmos ali 60% das empresas. 60% do direito ao voto. Só para a gente concluir aqui, gente, essa questão dos acionistas, por exemplo, quando a gente fala de empresas públicas, a lei normalmente prevê que nas empresas, isso daí vocês vão ver em direito administrativo, mas é comum que nas empresas público-privadas, né, por exemplo, a Petrobras, ela é uma empresa público-privada, né, ela tem um pedaço ali das ações, mas o governo, ele é o maior acionista. Então, é normal que tenha essa previsão de que em algumas relações jurídicas o Estado, ele tenha a maior, por obrigatoriedade, a maior quantidade de ações para que ele seja ali o controlador daquela empresa. Mas isso vai ser previsto ali pela lei, pela Constituição, pelo próprio Estatuto. Nas relações privadas, né, quando a gente está falando de uma sociedade anônima privada, a gente pode determinar, o Estatuto Social é que vai determinar essa regra, né? Então a gente pode determinar que uma determinada família, ou um determinado grupo de sócios, os sócios fundadores, vão sempre deter ali a maioria dos votos. Então, eu vou abrir o capital dessa empresa, vou colocar só 40% das ações dessa empresa na bolsa, né? Os outros 60% é para que aquele grupo inicial sempre tenha o controle da empresa. Enfim, tudo isso vai ser determinado de acordo com o Estatuto Social, ok? Alguma dúvida, pessoal? Uhum. No Mateus? Ah, tá, vou mandar aqui. Já estou enviando. Já estou enviando. Pessoal, vamos fazer um intervalinho. Vou parar de gravar.